Hoje teremos uma aula sobre perdas pós-colheita, a aula 4 da disciplina Fisiologia e Tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças in natura e minimamente processadas. O índice de perdas pós-colheita no Brasil é um índice alarmante, ele gira em torno de 50%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da época do ano e da cultura. Países desenvolvidos, como alguns países da Europa, da América do Norte, têm um índice de perdas consideravelmente inferior ao que nós observamos no Brasil e em muitos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E por que isso acontece? Isso acontece em função da falta de investimento em métodos de conservação e também na falta de investimento em pessoal. É fundamental que formemos bons profissionais na área de pós-colheita, que estejam aptos a trabalharem com frutas e hortaliças após terem sido destacados da planta-mãe. O Brasil, sem dúvida nenhuma, ele exporta conhecimentos quanto à produção, mas existe um gargalo na formação dos nossos profissionais no Brasil, engenheiros agrônomos, engenheiros de alimentos, dentre outros profissionais. Esse gargalo na graduação, ele existe principalmente quanto à pós-colheita. Sabemos produzir muito bem, mas o investimento na formação de graduados aptos a trabalhar com pós-colheita ainda deixa a desejar no Brasil. Nós temos então que correr atrás dessa formação. E eu estou aqui também por isso, esse é um dos meus grandes desafios, formar profissionais na área de pós-colheita, para que a gente minimize as perdas, para que a gente aumente a oferta de frutas e hortaliças e assim a gente conspire a favor da população brasileira e, por que não dizer, da população mundial, visto que o Brasil é considerado ainda hoje como o celeiro do mundo. O Brasil historicamente, tem se mantido entre os 3 maiores produtores de frutas do mundo. Hoje está na 3ª posição, atrás somente da China e da Índia. Só que nós perdemos muito. E um retrato da pós-colheita no Brasil é esse que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma central de distribuição. Eu diria que é uma das 2 mais importantes centrais de distribuição do Brasil. E vejam que sujeira dessa central de distribuição. Quem aqui que deixaria a cozinha da casa suja desse jeito? Tenho certeza que ninguém. E como que nós podemos admitir que numa central de distribuição de alimentos, incluindo frutas e hortaliças, o piso da casa esteja tão sujo? Isso é um retrato, é um sinônimo de que faltam profissionais aptos a trabalhar com pós-colheita. E enquanto eles não estiverem dentro dessas centrais, por exemplo, as perdas continuarão a ser alarmantes. Então nós temos que mudar esse retrato do Brasil. E as perdas pós-colheita, que giram em torno de 50%, que iniciam já no campo e que culminam na casa do consumidor, elas se distribuem em 3 categorias. Nós temos as perdas por injúrias mecânicas, perdas por desordens fisiológicas e perdas patológicas. E nós temos que treinar o nosso profissional para saber, ou para enxergar e diferenciar uma injúria mecânica de uma desordem fisiológica e de uma desordem patológica, e para saber lidar com isso, minimizando essa problemática. Nós vamos começar falando sobre as perdas por injúrias mecânicas, que são aquelas provocadas normalmente pelo próprio manipulador ou por um equipamento qualquer. Pode ser um equipamento usado no campo, pode ser pelo manipulador na pós-colheita. Mas não vamos nos restringir ao equipamento e ao manipulador. O granizo pode provocar uma injúria mecânica num fruto, excesso de vento, contato de fruto com folha, estradas ruins fazem trepidar a carga e essa trepidação promove contato de fruto com fruto. E tudo isso aí pode resultar numa injúria mecânica, como nós observamos aqui nesse slide. À esquerda nós vemos a banana, uma banana machucada. É difícil nós encontrarmos no mercado uma banana que não apresente pelo menos um ponto de ferimento.
E qual que é o problema dessa injúria mecânica, gente? Afeta única e exclusivamente a aparência do produto? Não. É claro que afeta a aparência, que é o primeiro atributo de qualidade avaliado pelo consumidor. E isso não é bom, isso reduz o valor comercial do produto. Mas existe um outro detalhe. A injúria mecânica estimula a produção do etileno, que nós chamamos de etileno do estresse do fruto. E esse etileno, ele vai disparar irreversivelmente, como falamos na aula passada, o amadurecimento desse fruto, levando a perdas indesejáveis. Então, a injúria mecânica deve ser evitada, seja pela aparência do produto, pela sua qualidade, seja para evitarmos a presença do etileno, que neste caso seria considerado um vilão na pós-colheita. Ao lado da banana machucada, nós vemos uma tangerina Poncã sendo esmagada pela embalagem inadequada. Estamos usando uma embalagem de madeira inadequada, que machuca o produto, afetando a sua aparência, provocando alterações metabólicas que culminam com a perda da qualidade deste produto. Já que na direita nós temos, na parte superior da direita, nós temos um chuchu machucado provavelmente por embalagens de madeira e um tomate injuriado mecanicamente pela unha do consumidor e pela sobrecarga na caixa de armazenamento. Embaixo, um chuchu machucado aí pela madeira, um mamão acondicionado também em caixas de madeira, ocorre uma sobrecarga, machucaduras provocadas pelo atrito com a madeira e de fruto com fruto. Berries americanos que com todo cuidado já se perdem em função de injúria mecânica. Agora imagine os nossos frutos aqui, que não recebem todo este cuidado que é dado lá nos Estados Unidos, por exemplo, para os seus berries. Imagine aqui no Brasil. E um dos grandes vilões dessas injúrias mecânicas é apresentado aqui no slide, na parte inferior direita deste slide, que são as caixas de madeira. Ainda hoje nós utilizamos caixas de madeira para armazenar, para transportar frutas e hortaliças, para condicionar e transportar frutas e hortaliças. Elas não são a melhor opção e existe uma norma que proíbe o uso da caixa de madeira, se ela não for higienizável. Ora, as caixas de madeira que nós usamos, elas estão longe de serem higienizáveis e elas são usadas inúmeras vezes. Além de provocarem a machucadura, a injúria mecânica no fruto, ainda se tornam veículo para contaminações cruzadas. Como elas não são higienizáveis, micro-organismos se desenvolvem nela e passam de carga para carga. Então, essas caixas são consideradas grandes vilãs na pós-colheita de frutas e hortaliças. Chama atenção para um detalhe interessante. Nós temos aqui caixas do tipo K, que são usados, por exemplo, para tomate, mas são usados para uma gama de frutas e hortaliças. Agora, por que o nome caixa tipo K? Porque eram caixas usadas há mais de 60 anos, 70 anos, para acondicionar querosene. Caixas que foram planejadas para acondicionar querosene há quase 100 anos, hoje ainda são usadas para acondicionar frutas e hortaliças. Isso é um absurdo que deve ser resolvido. Esse problema deve ser resolvido. As injúrias mecânicas, não tenho dúvida, elas abrem portas para entrada de patógenos ou suscetibilizam o fruto ainda mais a desordens fisiológicas. Então vamos para o ponto número 2, desordens fisiológicas. O primeiro tipo de perda que encontramos seria perdas por injúrias mecânicas. Segundo tipo, perdas por injúrias ou desordens fisiológicas. Alterações na fisiologia normal do produto que culminam com a perda da qualidade dessa fruta, dessa hortaliça. Alguns exemplos de desordens fisiológicas. Em pera, nós temos a degradação do coração ou do centro, que seria que se manifestaria a partir do escurecimento e amolecimento do centro. Uva, desordem escaldadura, que se manifesta pela descoloração da casca. Citros, manchas de armazenamento, seriam manchas superficiais. O pêssego, a lanugem, que promove um avermelhamento, escurecimento e farinacidade da polpa. Ameixa, a degradação pelo frio, quando a ameixa é armazenada numa temperatura fria, mas um frio acima de 4 graus,
essa ameixa desenvolve áreas gelatinosas e escuras na polpa e na casca. A escaldadura superficial na maçã, que se manifesta pela sua descoloração, uma descoloração aprofundada da casca. E no caso de frutos tropicais, como banana, nós observamos o que nós chamamos de chilling ou chilling, que se manifesta normalmente como um escurecimento da casca e ou da polpa e um fracasso do amadurecimento. Uma das desordens fisiológicas mais estudadas no mundo é o chilling, que é uma desordem fisiológica que acomete normalmente frutos de origem tropical e subtropical quando armazenados a temperaturas abaixo daquelas consideradas como de segurança. Por exemplo, temperatura de segurança para a banana é 12 graus. Se ela é armazenada a menos de 12, ela vai desenvolver chilling. E nós temos aqui a temperatura de segurança para uma gama de frutos de origem tropical e subtropical, principalmente tropical. O abacate, a temperatura de segurança varia entre 5 e 12 graus, depende da variedade. Tem variedade de abacate que suporta 5 graus, mas a maioria não suporta menos do que 10, 12 graus. Temos que cuidar e temos que conhecer a sensibilidade do fruto, então, ao frio. Não apenas do ponto de vista da espécie, mas a variedade. E o que acontece com o abacate quando ele é submetido a temperaturas de chilling? Ele apresenta manchas, o pit tem manchas na casca e escurecimento interno. A temperatura de segurança de banana é de 12 graus. Abaixo disso, ocorre escurecimento da casca e fracasso de amadurecimento. Abobrinha e berinjela, 7 graus. Ocorre encharcamento e escurecimento de abobrinha e escaldadura da superfície de berinjela. No caso do limão, a temperatura de segurança é de 10 graus, com manchas no flavedo, que é a casca, e avermelhamento da polpa. A manga entre 5 e 12, depende da variedade, depende do estágio de maturação. Existem variedades que não suportam menos de 12. Algumas já suportam 5, 6, 7 graus. Quando submetidas abaixo da temperatura de segurança, ocorre opacidade da casca e escurecimento. O melão entre 7 e 10, depende da variedade, com manchas na casca e podridões superficiais. O mamão 7 graus, manchas e áreas encharcadas. E o abacaxi entre 6 e 12, depende da cultivar, com escurecimento da polpa. O abacaxi pode aparentar perfeição, então por fora ele está perfeito, mas por dentro ele aparenta ou ele apresenta manchas escuras. E por que ocorre o chilling? Existe uma teoria muito bem aceita que considera o seguinte: quando a temperatura abaixa muito em função do perfil lipídico das membranas, que envolvem as organelas da membrana plasmática, estão lembrados da aula, da segunda aula? Tudo o que acontece no órgão vegetal é um reflexo do que acontece no tecido, e tudo o que acontece no tecido é um reflexo do que acontece na célula. Então a célula apresenta uma membrana plasmática, que é lipoproteica, e apresenta organelas que contém também uma membrana lipoproteica ou fosfolipídica. À medida que a temperatura abaixa a um nível inferior ao suportado pelo fruto, pela hortaliça, ela muda de fase, ela passa de uma fase gel líquida para um gel sólido. Pensem no exemplo de um óleo. Eu coloco um óleo na geladeira, ele solidifica. A gordura é sólida à temperatura ambiente, o óleo é líquido à temperatura ambiente. E isso acontece provavelmente também em nível celular nos frutos. As membranas que são fosfolipídicas e lipoproteicas, elas mudam de fase, elas se solidificam e ao solidificarem, ocorre uma perda de permeabilidade seletiva. Ao perder a permeabilidade seletiva, ocorrem trocas indesejadas e o fruto entra em colapso. Por exemplo, polifenol oxidase e peroxidases, enzimas de escurecimento que estariam separadas em compartimentos distintos dos seus substratos, que são os fenólicos, entram em contato então com os monodihidroxifenóis, dando origem, oxidando esses monodihidroxifenóis, dando origem às ortoquinonas, que se polimerizam formando as melaninas, que são os compostos escuros, por exemplo, que encontramos, que observamos na casca da banana submetida ao chilling, que observamos na polpa do abacate submetido ao chilling. Aqui, uma ilustração de chilling em diversos produtos. Na banana, escurecimento da casca, no abacaxi, o escurecimento interno.
ou mesmo no mamão um encharcamento, um amolecimento extremo da polpa com o seu encharcamento, dependendo do tempo de chilling, porque o chilling é um reflexo do binômio tempo e temperatura. Quanto maior o tempo e mais baixa a temperatura, mais intensos são os sintomas. Então, em função deste binômio, o fruto pode, inclusive, perder a sua capacidade de amadurecimento se ele for armazenado a temperaturas abaixo da de segurança, ainda verde maturos. E à direita nós temos o efeito de alto CO2 no armazenamento. Já seria uma injúria diferente da do chilling. Em geral, frutos de origem temperada são bem resistentes ao chilling. Tanto é que podem ser armazenados a zero. Frutos de origem tropical são armazenados normalmente na faixa de 8 a 12 graus. Em média, entre 8 e 12 graus. Pode ser um pouquinho menos. E o 12 graus estaria aí no limite superior. Agora, existe uma outra injúria fisiológica que é provocada pelo armazenamento do produto, da fruta e hortaliça, numa composição atmosférica alta em CO2. E maçã, pera, são exemplos de frutos sensíveis a uma pequena elevação de CO2. Existem variedades de maçã e de pera que, se armazenadas por alguns dias num nível de CO2 de cerca de 1%, que não é muito alto, escurecem internamente. Por fora eles permanecem intactos, aparentemente perfeitos, enquanto por dentro a polpa está escura. E por que que esse escurecimento ocorre em função do alto CO2? Eventualmente também em função do baixo oxigênio, porque o CO2 permeia pelo tecido, que é rico em água, reagindo com a água, forma ácido carbônico que acidifica o meio. Na verdade, ele se dissocia liberando H+, e acidifica o meio. Essa acidificação, ela interfere em algumas enzimas da via glicolítica, do ciclo de Krebs, tá? Inicialmente aí na via glicolítica, na passagem da via glicolítica para o ciclo de Krebs, inibe, por exemplo, a piruvato descarboxilase, inibe a piruvato desidrogenase, e o ácido pirúvico ele não entra no ciclo de Krebs. Ele segue uma outra rota. E uma outra rota que culmina com a produção de menos energia. Com menos energia disponível, a célula entra em colapso. E entrando em colapso, ocorre também uma descompartimentação. E nesse processo de descompartimentação, assim como ocorre no chilling, polifenol-oxidases e peroxidases reagem com os monodihidroxifenóis, dando origem às ortoquinonas que se polimerizam formando as melaninas. E essas melaninas, então, se acumulam, escurecendo a polpa da pera, da maçã, armazenada sob alto CO2. E, finalmente, nós chegamos aí no terceiro tipo de perda, que seria a perda por patógeno. Na verdade, o maior índice de perdas que existe no mundo se deve aos patógenos. É claro, a perda patogênica ela pode ser estimulada em função de uma injúria mecânica. Uma injúria mecânica pode abrir porta e existe um esporo pré-existente. A gente não consegue esterilizar um fruto e hortaliça, seja usando o tratamento que for, mantendo o seu estado vivo. Então existem esporos. Se ocorre uma machucadura, produção de etileno, o fruto amacia, o esporo está ali, encontra a condição propícia, a porta está aberta, existe água, existe matéria orgânica, ele se desenvolve, ele lança o seu apressório, o fungo, o esporo eclode, ocorre o lançamento do apressório do fungo, o fungo coloniza e toma conta do fruto, como aconteceu, por exemplo, com esses citros. Nesse caso aqui nós temos o penicillium, que é um fungo comum mesmo durante armazenamento a frio. Então nós temos que cuidar da integridade do fruto e temos que cuidar também da sanidade deste fruto. À esquerda nós temos um exemplo de antracnose em mamão. Ao centro, Botrytis cinerea, que é o grande vilão de morangos, que promove o mofo branco ou o mofo cinzento, e ainda a Tielaviopsis, que é um fungo que ataca a banana. Então, nós resolvemos esse problema como? Cuidando muito bem da matéria-prima, do ponto de vista da sanidade dessa matéria-prima, que tem que ser lavada, tem que ser sanitizada, se necessário aplica-se o fungicida, para que ela tenha uma vida útil o mais longo possível, ou mais longa
possível. Muito bem, nós ficamos por aqui, nós nos encontramos em breve para continuarmos a nossa disciplina Fisiologia e Tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças in natura e minimamente processadas. Muito obrigado.